compete ou treina forte, o tempo que leva para recuperar é o que vai permitir com que você continue treinando bem e evoluindo. Nós atletas estamos sempre em busca de otimização da nossa recuperação. Existe aí um arsenal à nossa disposição, oferecendo ajuda nesse sentido, né? Banheira de gelo, bota de compressão, choquinho, arminha de massagem, muita coisa. Talvez você fique perdido entre qual opção escolher. Por isso, eu trago agora para vocês um guia definitivo da recuperação passiva. O que funciona, o que não funciona, baseado nas melhores evidências científicas, agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Não esquece de nos ajudar compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos, seus colegas de treino, aquele colega que está sempre dolorido e fazendo a recuperação toda errada. Pode ser que esse vídeo seja para ajudá-lo a escolher as melhores estratégias. E também, obviamente, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda o YouTube a entender a relevância do nosso conteúdo para que a gente possa continuar trazendo sempre coisas muito legais para vocês. A gente vai falar então de recuperação. E isso vale para qualquer tipo de treinamento, seja com o objetivo de saúde em geral, seja para competição, seja para melhor forma física. Não importa, desde que você faça um programa de treinamento que busque melhorar sua condição ósseo-muscular. Uma coisa inegável é que em algum momento você vai levar aí alguma lesão da sua musculatura. Isso faz parte do processo de treinamento e de evolução física. Treinando duro, vai vir junto o quê? Cansaço, vai vir alguma dor muscular. Quem nunca sentiu, depois de um treino forte, pode ser um treino longo de corrida, um treino de pista, um dia que você saiu para pedalar por 4, 5 horas, que no dia seguinte a perna tá moída. Você anda parecendo um velhinho, não consegue esticar direito a perna e em geral a gente sente muito forte na hora que levanta da cama a primeira vez, né? E aí que entram essas armas que te ajudam na recuperação. Lembrando que os principais componentes da boa recuperação são o sono e a alimentação. Mas a gente já falou bastante disso aqui no canal e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então hoje a gente vai falar de modalidades que são ferramentas adicionais para ajudar quem já dorme direitinho e quem está se alimentando da forma correta. E aí tem algumas ferramentas, na verdade diversas ferramentas, que a gente chama de estratégias de recuperação passiva. Por que elas são chamadas de recuperação passiva? Porque o atleta em geral não precisa fazer nada, então é diferente de recuperação ativa, como no caso de um alongamento, e também não inclui aqui a massagem, que também é um tipo de recuperação ativa. O que tem incluso na recuperação passiva? Imersão em água fria, crioterapia com nitrogênio, bota de compressão e meia de compressão, câmera hiperbárica, as arminhas de massagem tipo Theragun, porque aí é uma massagem que o próprio atleta pode fazer nele, diferente da massagem feita por outras pessoas, estimulação elétrica, que são aqueles choquinhos. Já que a gente está excluindo aqui a recuperação ativa, que são os alongamentos, as massagens, a gente vai falar sobre esses itens em shorts especiais que eu vou soltar na sequência aqui nos próximos dias. Vamos ter shorts sobre massagem, vamos ter shorts sobre alongamento para recuperação e vamos ter shorts sobre aqueles rolinhos, o Roll Foam, porque tudo isso é considerado recuperação ativa. Então a gente faz um short especial para cada um e fica tudo junto aqui no canal na playlist Recover. Mas nesse vídeo a gente vai tratar então de recuperação passiva, quando o atleta não precisa fazer nenhum trabalho, em geral tem um equipamento fazendo um trabalho por ele. E a gente gosta bastante desse tipo de recuperação passiva exatamente por isso, porque é o momento que a gente consegue dar aquela relaxada, a gente pode descansar, tendo ou não os benefícios, e é isso que eu vou dizer aqui para vocês, desses equipamentos. Quais funcionam? Tem algum que funciona melhor que o outro? Quais seriam as melhores opções para você escolher no seu dia a dia de treino e de competição? Então vamos lá, vou fazer um resumo de cada método falando como é que o método funciona, o grau de evidência científica da ação desse método, os riscos, as recomendações e, lógico, vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal com cada um deles. Deixa eu explicar para quem não está habituado o que é esse grau de evidência científica. Aqui a gente vai trazer os 4 graus mais altos, começando com o nível máximo de melhor evidência científica, que é o nível 1. Aí inclui revisão sistemática com meta-análise e estudos randomizados controlados quando existe uma série de estudos. Então, é quando a ciência já provou que aquilo funciona ou não funciona. Depois vem o nível 2, que aí são
estudos randomizados controlados bem desenhados, mas ainda não tem uma série, não tem uma revisão sistemática, nem uma meta-análise. O nível 3, quando já tem um trial bem desenhado, mas não foi randomizado, ou seja, não foi sorteado para comparar com nada. E o nível 4 são estudos de coorte ou caso controle. Lembrando que, quando eu falo em evidência científica, isso quer dizer que a ciência já traz uma resposta robusta, ou seja, o nível 1 de evidência científica é que já tem tanto estudo e aquilo já foi organizado de uma forma tão lógica que a gente pode dizer com certeza algo sobre alguma coisa. O que não quer dizer que ela funcione, pode ser que o algo é que ela funcione, como o algo pode ser que ela não funciona ou que ela funciona pouco, mas já tem estudo suficiente para a gente ter uma resposta. Vamos começar falando das técnicas que envolvem frio. Por que eu vou começar por elas? Porque são as mais antigas e por isso são as que têm mais estudo científico. E aí envolve desde imersão do corpo todo, em banheira de gelo ou no gelo, parte do corpo, e hoje em dia já tem a crioterapia, que são as câmeras de nitrogênio líquido. Vou começar com a famosa imersão em banheira de gelo ou água gelada. Para essa técnica, já existe evidência nível 1. Já temos estudo randomizado, controlado com meta-análise, porque já tem muito estudo sobre banheira de gelo para uma série de esportes e de treinamento físico. E o que esses estudos mostraram? Mostraram que o benefício é comprovado. A nível molecular, o frio atua nas vias de dor, por isso tem diminuição de dor. Além disso, ele limita processo inflamatório, dano celular, acelera a remoção de metabólitos, melhora o metabolismo local, diminui o marcador inflamatório. E tudo isso que eu deixo aqui nessa figura desse estudo bem legal da Frontiers, que mostra exatamente os mecanismos moleculares da imersão no frio. Como é que deve ser feita a imersão no frio? A maioria dos estudos fala que a pessoa deve mergulhar a maior parte do corpo, então pelo menos da cintura para baixo, quando o exercício é de membro inferior, numa temperatura de 11 a 15 graus, permanecendo entre 10 a 15 minutos. Então a maioria dos estudos usou esse intervalo nessa temperatura. O que a gente tem de melhor estudo? A gente tem uma revisão com meta-análise que foi enorme, recém-publicada na revista Sports Medicine, que é uma revista referência aí na área de medicina esportiva, um autor chamado Moore, onde ele comparou todos os estudos que analisavam banheira de gelo com outras modalidades de recuperação ou com não fazer nada. Foram inclusos 28 estudos controlados, randomizados, que avaliaram a performance, incluindo força e potência, e os marcadores fisiológicos dessa dor de origem muscular tardia, que são as famosas DOM. O que essa revisão mostrou em relação à imersão de água fria? Mostrou que ela foi eficaz e superior às demais modalidades de recuperação para redução de dor muscular pós-treino, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia pós-treino. E que ela foi melhor ou pelo menos igual às outras modalidades para outros critérios, como marcador inflamatório. A única terapia que foi levemente superior à imersão em banheira de gelo foi a crioterapia, que eu vou falar na sequência, que é com nitrogênio. Curiosamente, os autores mostraram que variações ligeiras de temperatura, tanto para baixo quanto para cima, e da duração não tiveram efeito significativo em nenhuma variável. Você ficar a 9 graus por 20 minutos ou a 15 graus por 10 minutos, tudo isso teve resultados bem semelhantes. Agora, a gente tem que falar de desvantagens. Quais seriam as desvantagens da imersão na água fria? Se você está procurando ganho de massa muscular, há um risco da imersão de água fria, se usada com repetição, limitar seus ganhos, porque por reduzir esse processo inflamatório, ele deixa de levar as adaptações que a gente busca do treinamento que estão relacionadas à hipertrofia. Alguns estudos mostram inclusive prejuízo no ganho de força. Por isso, a gente recomenda que a banheira de gelo não seja usada em todos os treinos e sejam limitadas vez ou outra, eu vou falar quando, porque senão você acaba perdendo hipertrofia e ganho de força muscular. E um outro risco mais raro, né, é a queimadura do frio. Se você entrar numa banheira com muito gelo, temperatura muito baixa e ficar por muito tempo, você pode ter lesão de pele e tudo mais por conta do frio. Resumindo então, imersão em água fria é uma boa modalidade de recuperação, nada revolucionário, mas sim com boa evidência. Idealmente, 10 a 15 graus por 10 minutos. Tem um monte de vantagem do frio, além da recuperação muscular. Vou deixar na descrição para vocês o nosso vídeo sobre banho gelado, sobre benefícios do banho gelado para outras questões, melhora de bem-estar, liberação de dopamina, queima de gordura, mas aí independe da recuperação. Então você pode usar o banho frio independente de treinar ou não. Agora eu vou falar da minha experiência. Eu gosto de usar a banheira de gelo principalmente pós-prova, onde o dano muscular em geral é maior, você vai no seu limite. E eu tenho uma sensação de que melhora na hora aquela dor muscular, principalmente quadríceps, que geralmente
ferve no dia seguinte pós-prova. Então eu gosto, sinto um alívio imediato, mas eu deixo para usar em provas ou em treinos muito intensos quando eu preciso treinar no dia seguinte. Não uso rotineiramente na minha vida de treinos. Falar um pouquinho da crioterapia, que é quando você entra numa câmara de nitrogênio líquido. É uma técnica muito mais recente, então tem pouco estudo, tem evidências bem mais baixas, mas esses primeiros estudos mostram que parece ter bastante benefício. Como é que funciona? Você entra numa, tipo uma cápsula e ela vai liberar o gás, o nitrogênio, a menos 110 a 190 graus. É muito frio. Só que dura 2 a 3 minutos. Um dos problemas é que é um método caro e, além disso, tem alguns riscos. Tem várias pessoas que não podem fazer, que tem contraindicação. Por exemplo, quem já teve lesão relacionada a frio, doença de Renault, crioglobulinemia, alguma doença cardíaca grave, hipertensão descontrolada e até claustrofobia, porque ela é tipo uma cápsula e você pode se sentir meio claustrofóbico ali dentro. Além disso, tem risco de queimadura do frio, lesão ocular, por isso, em geral, a cabeça fica para fora da cápsula e alguma lesão por queimadura. Tem alguns estudos bem promissores mostrando que a crioterapia leva a uma redução bem importante da dor muscular pós-treino e também de marcadores inflamatórios e de função, ou seja, de ganho de força e de potência quando comparado com outros métodos. Então, embora seja uma técnica cara, pouco disponível, ainda não tem grandes estudos, porque está mais restrito, mas já está começando a sair os estudos, parece ser um método bastante promissor. Vamos aguardar. Eu tive a sorte de ter uma experiência com crioterapia quando eu fiz a maratona de Nova York. O Strava nos levou para fazer esse método na véspera da prova. E eu achei que, embora seja bem dolorido, porque é muito frio, passa muito rápido. Eles protegeram mãos, pés, que acho que é a parte que a gente sente mais, né, no frio. E no começo é bem estranho, mas quando você começa a se incomodar mais, acabou. E eu achei que deu um alívio bacana aí da dor muscular na perna. Vamos falar agora de roupa e equipamento de compressão. Mecanismos desses equipamentos de compressão: evitar o edema, né, o inchaço muscular, melhorar o retorno venoso, que acelera a remoção de metabólito e aí acelerar a recuperação. Vamos falar primeiro de roupa de compressão, que seriam as meias e os pernitos. Para meias e pernitos já existe boa evidência, ou seja, grandes revisões com revisão sistemática e meta-análise, inclusive uma publicada em 2022, que está aqui na descrição, que mostra que os benefícios são bem limitados. Não é algo que traz grande diferença aí na prática. O que os estudos mostram é que essas meias e pernitos ajudam a melhorar a nossa percepção de dor e o desconforto após o exercício, mas nada demais quando comparado com não usar nada. E não teve diferença de marcador inflamatório. Ela não prejudica em nada seus ganhos, então não tem aquele problema da banheira de água fria que deixa de ganhar músculo e tudo mais, mas também não tem nenhum risco. Então, se você gosta de usar roupa de compressão após o treino, você está seguro e pode fazer. Minha experiência: quando eu comecei a correr lá atrás, 10 anos atrás, eu usava, inclusive durante a prova. Muita gente usava, hoje pouca gente usa. Depois eu vi que, na verdade, a intenção dessas meias de compressão era mais para recuperação e agora eu uso principalmente para viagem de avião, acho fundamental, e muito ocasionalmente quando eu quero me recuperar antes de uma prova. Vamos falar então agora da bota de compressão pneumática, que são aquelas botas que em geral tem nas clínicas de recuperação, né? E que são aí uma ferramenta utilizada bastante para recovery. Tem pouco estudo ainda, então os níveis de evidência em relação à bota de compressão são 4, são estudos de corte, caso controle. Esses estudos mostram bons benefícios, mas a gente precisa de estudos maiores. Em geral, a bota permite uma pressão de compressão maior que a meia, chega a 20, 30 milímetros. E esses estudos mostraram redução de dor muscular, mas a gente não tem ainda grandes estudos controlados randomizados, que é o que a gente espera para ter certeza que vale a pena, por exemplo, investir nessa bota, porque ela tem um custo, apesar de não ter nenhum risco. Outra coisa importante: esses estudos precisam definir exatamente a pressão que deve ser utilizada e por quanto tempo você precisaria utilizar essas botas de compressão para ter o efeito. Hoje em dia, então, elas têm sido usadas em torno de 20 minutos, tem alguns protocolos até com menos, 15 a 10 minutos, que é o que vem sido recomendado aí nos últimos estudos. E a gente aguarda estudos maiores, randomizados, principalmente comparando a bota com outros métodos, para que a gente tenha alguma evidência mais robusta para
avaliar se vale a pena, por exemplo, investir numa bota dessas para ter em casa. A minha experiência é que eu gosto. Eu gosto porque ela não tem nenhum risco, ela não tem prejuízo de ganho de força nem de hipertrofia. É uma coisa que você faz confortável ali com a perna para cima, lendo um livro, eu acho agradável. E eu até acabei investindo em uma, acabei comprando uma numa promoção, numa feira de corrida e tenho uma em casa. Então isso facilita também usar vez ou outra num dia que eu faço um longo, um treino maior, final de semana, para ficar ali no sofá enquanto tá trabalhando. Então eu acho que é um método bem prático e acho que a sensação pós-uso é gostosa, é agradável. Espero que surjam estudos maiores comprovando aí essa evidência que a gente espera ter, mas não sabemos ainda. Tem um método de recuperação ainda menos disponível, que é a câmera hiperbárica. Tem evidência nível 2 de um possível benefício da câmera hiperbárica para recuperação pós-treino, com o intuito de diminuir inflamação, edema, melhorar a função anti-inflamatória e até imunológica. Para recuperação, é utilizado de 2 a 2,5 ATA, que é a pressão, que é como eles indicam ali a pressão na câmera hiperbárica, de 2 a 10 sessões. Mas ainda não tem estudos muito grandes para determinar exatamente a frequência e o número de sessões. Existe risco de barotrauma, de toxicidade ao oxigênio, e o pior de tudo é que é uma tecnologia pouco disponível e bastante cara. Então, acho que ainda vai ser difícil algo que a gente possa colocar na prática do nosso dia a dia, de sair do parque e ir lá fazer uma câmera hiperbárica. Eu ainda não experimentei, nunca fiz, então não posso dar minha opinião pessoal. Agora, vamos falar de estimulação elétrica, que seriam aqueles choquinhos, que é uma estimulação neuromuscular. Temos nível de evidência 1, ou seja, já temos estudos grandes, meta-análise, mostrando que o choquinho não tem benefício para a recuperação muscular. Ele é muito legal para um monte de coisa. Lesão neurológica, neuromuscular, várias doenças musculares. Então, o choquinho tem seu espaço dentro da fisioterapia, mas ele não tem espaço para recuperação. Para recuperação, ele não funciona. Com revisão sistemática publicada na Sports Medicine. Então, é algo que a gente pode esquecer aí para recuperação. A minha experiência eu usei bastante quando eu tive uma lesão neuromuscular do meu acidente e foi fundamental nesse processo. Então, eu percebi que é algo que é importante, tanto usei na minha lesão de coluna, na minha lesão do antebraço. Então, para lesão é algo muito bacana. Eu até adquiri um aparelhinho desses por conta das lesões e acabo que às vezes eu já cheguei a usar com intuitos de recuperação, mas realmente não consegui dizer se recuperava ou não recuperava. É uma sensaçãozinha ali gostosa que também não faz mal nenhum. Acho que não teria nenhum problema usar para recuperação, a não ser saber que aquilo não funciona. Por fim, os aparelhos de percussão e vibração, que são mais conhecidos como arminha de massagem, tem a Theragun, tem outros nomes aí. Para essas arminhas de massagem, já tem estudo nível 2, então já tem estudo randomizado controlado que mostra algum benefício. Ela melhora fluxo sanguíneo, estimula a produção de mioblasto, reduz dor muscular, reduz rigidez e atua numa profundidade maior do que a massagem normal. A profundidade chega a ser 60% maior que uma massagem, ela chega a 16 milímetros. Vai variar muito de acordo com a marca e com a potência, pode variar de 10 a 16 milímetros. E a quantidade de batidas por minuto, que varia de 40, que são 40 Hz, até 120 Hz. Então, cuidado. Se você for investir, olha bem seu equipamento, qual é a capacidade vibratória e a potência para comprar um que tenha realmente benefício. E aí esse benefício maior são realmente quando tem uma potência maior, uma vibração mais frequente e intensa, e pode ser feito desde 30 segundos até 30 minutos. Os estudos variaram muito o tempo, pode ser feito só na musculatura que você quer o efeito, como pode ser feito no corpo todo. Então, isso ainda precisa de um pouco mais de estudo. Tempo que você deve aplicar em cada musculatura, resultado variado aí em relação à potência, mas parece sim ter um benefício legal, um pouco superior inclusive do que a massagem manual. Minha experiência, eu gosto bastante dessas arminhas. Eu acho que é uma forma de você conseguir fazer uma automassagem melhor do que com a mão e ela é prática, dá para levar em viagem. Então eu acho que é uma ferramenta que é bem usual. Você pode levar até para o treino, para fazer logo na sequência. Então eu acho que ela é prática e por ser prática está ganhando bastante popularidade. Vamos fechar então com o nosso resumo Fala Lu, te dando a dica de como aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. Primeiro, faça o básico. Se preocupe com o seu sono e com a sua alimentação antes de procurar esses métodos que são acessórios, que são extra. Então, primeiro, cuida do básico, depois
busque o extra. E aí, se você for buscar o extra, o número 2 é: banheira gelada é o que tem maior benefício e benefícios mais comprovados. Além disso, é o mais fácil e barato. Qualquer pessoa consegue fazer, inclusive, em casa. Então, se você quer um método que tem bastante evidência e que funciona de fato para recuperação, banheira de gelo é uma excelente alternativa. As roupas de compressão não tem nenhum risco, também são fáceis e baratas. Se você se sente bem, pode usar. Lembrando que tem bem menos evidência que a banheira de gelo. Já as botas de compressão e as arminhas são métodos complementares que já exigem algum investimento, ou você tem que ir a algum lugar para fazer, ou você pode comprar para ter em casa, mas exige investimento. Então pensa se vale a pena aí dentro das suas prioridades investir nessas tecnologias. E novidade sempre vai surgir. Esse é um mercado enorme, sempre em busca dos atletas aí dispostos a gastar. Então, crioterapia, câmara hiperbárica, vai ser cada vez mais coisas novas que são ofertas de mercado. Então, fiquem atentos para ver onde vale de fato gastar seu dinheiro. É isso aí, agradecendo nossos apoiadores, Kikos Fit, Probiótica Trilo, Lite, Dobro, Plant Power.